Olá, alunos. Esse é o podcast do professor João Gabriel de Geografia. E hoje a gente vai abordar alguns pontos que não foram abordados na aula a respeito das matrizes energéticas. E hoje eu vou falar um pouco da energia, no Brasil, alguns pontos que eu não pude comentar em sala de aula com vocês. Então, no Brasil, a grande disponibilidade de rios, de planatos, como vocês já sabem, e a carência de petróleo, carvão mineral e gás natural levaram o poder público a optar pela hidrelétrica como principal matriz energética, como a gente pôde ver, e discutir nas aulas que a gente teve. Então, algo que eu não expliquei para vocês, vou falar agora, é que os primeiros registros da história da hidroeletricidade no Brasil, ela faz parte ou remete aos os últimos anos do Império, quando o crescimento das exportações, principalmente do café e da borracha, culminou com a modernização da nossa infraestrutura tão necessária à produção e ao transporte de mercadorias. Como eu disse lá naquela aula, a condição humana ela está ligada a também a produção de energia, né? Já que estamos em conglomerados urbanos. Então, a modernização dos serviços de infraestrutura abrangia também serviços públicos urbanos, como linhas de bondes, redes de água e esgoto, iluminação pública e a produção e distribuição de energia. Com o aumento das atividades industriais, né, ao passar dessa evolução no país, e da urbanização, o investimento eh, na área de energia elétrica, ainda muito tímido, passou a ser bastante atrativo pelas facilidades que a gente já conhece no território brasileiro. Então, há relatos de instalação de pequenas usinas com pouca potência destinadas a usos privados em moinhos, serrarias e algumas tecelagens no final do período imperial. A grande concentração dessas usinas ocorreu em Minas Gerais, disseminando-se na direção sudeste até chegar a São Paulo. Em 7 de setembro de 1889, às vésperas da proclamação da República, foi inaugurada a primeira usina hidrelétrica de maior porte destinada ao serviço público, com uma potência instalada de 250 quilowatts. Hoje, essa potência, comparado, por exemplo, às usinas que a gente tem, é uma quantidade de produção de energia relativamente baixa. Essa primeira hidrelétrica que o país teve, ela foi construída no rio Paraibuna, com o objetivo de fornecer eletricidade para a iluminação pública das cidades das províncias de Minas Gerais. Então, conforme a gente viu na última aula, e eu já falei isso para vocês também, a evolução do parque gerador instalado sempre esteve intimamente atrelado aos ciclos de desenvolvimento nacional, internacional, humano, seja onde for onde a gente esteja pensando essas matrizes energéticas. E os períodos de maior crescimento econômico implicavam um aumento da demanda de energia e, consequentemente, a necessidade de ampliação da potência instalada. Igualmente, nas épocas recessivas, o ritmo de implantação de novos empreendimentos diminuía. Em síntese, então, para vocês é, gravarem, entre 1880 e 1900, o aparecimento de pequenas usinas geradoras deveu-se basicamente à necessidade de fornecimento de energia elétrica para serviços públicos de iluminação e para atividades econômicas como mineração, beneficiamento de produtos agrícolas, fábricas de tecidos, serrarias e diversos outros modelos de corporações que utilizavam da energia para fazer seus feitos. Então, nesse mesmo período, a potência instalada aumentou consideravelmente com a vinda de recursos financeiros e tecnológicos do exterior para o setor elétrico. Multiplicaram-se as companhias de geração nesse período. A transmissão e distribuição de energia elétrica nas pequenas localidades, as duas primeiras companhias de eletricidade sob controle
de capital estrangeiro que tiveram importância na evolução do serviço elétrico foram a Light e a Anforp, instaladas nos dois centros onde nasceu a indústria nacional, São Paulo e Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, eu que sou de lá, a Light ela existe até hoje. Então, até a virada do século XIX para o século XX, predominou a geração de energia elétrica através de centrais termoelétricas. Daí, então, essa raiz desse modal termoelétrico no país. Então, em 1901, com a entrada em operação da hidrelétrica de Parnaíba, que é a atual Edgar Souza, fica lá no que fornece energia para São Paulo. Foi a primeira usina dessa companhia Light e esse quadro mudou em favor da geração hidrelétrica, né? Já que existiam pouquíssimas hidrelétricas nessa transição entre Império e República. Aí lá no ano de 1907, essa empresa ela inicia a produção de energia hidrelétrica para a cidade do Rio de Janeiro, com a entrada em operação da usina hidrelétrica de Fontes, no Ribeirão das Lages. E em 1909, ela era uma das maiores usinas em operação no mundo, com uma potência instalada de 24 mil quilowatts, ou seja, quase 10 vezes aquela primeira hidrelétrica que a gente viu na implementação no período imperial do país. Então, a partir da década de 1920, amplia-se a produção de energia elétrica com o objetivo de atender aos constantes aumentos de consumo industrial e urbano de energia, visto que o país, o Brasil, vinha acelerando o seu crescimento, né? Então, nessa década, a capacidade geradora instalada foi duplicada em 1920, dos 475,7 megawatts instalados, cerca de 78% já eram de origem hídrica, ou seja, esse passado desse modal hidrelétrico, ele é bastante presente na história do país, né? E o que eu mais posso falar? Posso pular, então, eu falei que até 1920, aí em 1930, praticamente todas as áreas mais envolvidas do país e também as que apresentaram maiores possibilidades de desenvolvimento estavam sob o monopólio dessas duas empresas, estando fora de seu domínio apenas poucas áreas inexpressivas, tais como os estados das regiões Norte e Nordeste. Então, a gente pode ver também esse interesse do capital estrangeiro já lá atrás, é, nessa disponibilidade hídrica que o país tem e, portanto, usaram dessa disponibilidade como uma forma de puxar, né, esse capital nacional para eles e implementar tecnologias que até então a gente não tinha no nosso território. Em 1930, como todo mundo sabe, só para a gente se situar, era o Estado getulista, de 1930 a 1945. E nesse período também, muito importante, foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, que é um órgão federal responsável pela política de tarifas, organização do setor, controle das concessionárias, interligação entre as usinas e os sistemas elétricos, ou seja, eles legislam tudo que envolve esse tipo de produção energética. Aí pulando lá para 1950, a gente tem lá o JK, tem aquele famoso bordão dele, 50 anos em 5 anos, ou seja, ele prometia uma evolução enorme é, no território brasileiro em pouquíssimo tempo. E nesse tempo inaugura-se é, é, inaugura-se não, é um tempo marcado por bastante empréstimos recebidos do Banco Mundial, que vão favorecer a implementação de grandes empreendimentos nacionais e binacionais nas décadas seguintes. Aí, nesses anos 50, se cria planos de metas de setores e investimento planejado, investe-se em transporte, em energia, em indústria de base, educação, agricultura, e matrizes energéticas para sanarem
essa construção, essa progressão da República Brasileira. Então, até 1960, a gente vai ter as principais hidrelétricas, centrais hidrelétricas sendo construídas no país. A gente vai ter a criação também do Ministério das Minas e Energia e da Eletrobras, por exemplo. E acompanhando o crescimento da economia brasileira das últimas décadas, principalmente a gente saltando agora dos anos 60 para os anos 80, os sistemas de geração e transmissão nacional tiveram de crescer muito para atender às novas demandas de energia com a qualidade e a confiabilidade necessária ao desenvolvimento do país. Por isso, a energia hidrelétrica é o serviço público de mais amplo alcance social no Brasil, atendendo a cerca de 92% dos domicílios. Há dois grandes sistemas interligados por linhas de transmissão, como a gente viu naquele mapa que eu pude mostrar para vocês. Se vocês precisarem, pode comentar com o professor Paulo que eu reenvio para vocês. Esses sistemas, um integrado pelas empresas concessionárias das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aqui no Sul a gente tem a Itaipu Binacional, bastante conhecida, e a gente pôde ver lá no Google Earth, e outro por concessionárias da região Nordeste e parte da Norte, que é o caso lá de todas as hidrelétricas que vão estar no curso do Rio São Francisco. A gente pode ver aquela hidrelétrica que a gente ouviu a música, que é a hidrelétrica de Sobradinho. Então, a gente somos dominados, né, por... Dominados não, temos pequenas não, locais onde esse tipo de energia se localiza e se faz presente, e a partir disso essa dinâmica de distribuição energética acontece. E como a gente viu lá no mapa também, existe um conjunto de mais de 350 sistemas, em sua maioria de pequeno porte, localizado principalmente na região norte, na bacia ali do Rio Amazonas. Como a gente pôde ver, o professor também comentou de inúmeros projetos que ainda existem de implementação de hidrelétricas no território brasileiro. Então, esse é mais um podcast. Espero poder gravar outro. Aqui, então, a gente fez um panorama nacional, então, dessa dependência dessa matriz, né, hidrelétrica. E os próximos eu pretendo avançar nesse conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigado. Até mais, meus aluninhos.